Boa tarde a todos e a todas. A minha tarefa hoje aqui é mais do que falar, é coordenar o trabalho dessa mesa. Eu acho que é uma mesa importantíssima dentro dessa semana que vocês estão tendo, com a abordagem de tantos temas relevantes. Esse, em especial, é um tema que toca a relação da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e a Guarda Civil Metropolitana. Na verdade, esse é um tema muito sensível para ambas as partes, não é? Eu acho que a gente tem um histórico, e cada uma das pessoas aqui da mesa vai falar, acho que muito sobre a sua ótica, e eu estou na Secretaria de Assistência há praticamente 6 meses, e vou falar sobre a ótica de quem chegou há 6 meses na Secretaria e de quem está em contato com esta questão da população em situação de rua há 6 meses. Portanto, com bem menos profundidade, que eu tenho certeza a professora Maria Estela vai falar, mas talvez com um olhar muito fresco sobre a questão. Eu confesso que até chegar a assumir a secretaria, eu sabia muito pouco sobre a situação da população em situação de rua. Acho que eu sabia tanto quanto qualquer outro cidadão. E eu usava o termo população em situação de rua como se isso definisse um grupo único, não é? População em situação de rua era um único grupo. E nesses poucos meses eu aprendi que este grupo é muito diverso, que existe uma diversidade muito grande dentro desse grupo, desta única nomenclatura, né, população em situação de rua, e que os cuidados, os encaminhamentos, as soluções são muito diferentes também. E eu digo isso aqui porque, da mesma forma que eu acho que na Secretaria de Assistência a gente está tentando construir essas soluções diversas, esses caminhos diversos para esta população diversa, também a segurança urbana vai ter que ter este olhar cuidadoso e diverso, enxergar as diversas pessoas que estão em situação de rua e que são diferentes, não é? Eu aprendi a descartar uma certa ingenuidade em relação a essa questão. Por exemplo, eu sei que o tráfico se mistura na rua, né? Mas eu sei que esta não é a questão dominante da população em situação de rua. Eu sei que o crack se mistura com a questão da população de rua, mas não é a questão dominante da população em situação de rua. Então, a gente precisa olhar e tratar de forma diversa todas essas questões. Mas, para além disso, eu queria propor aqui para vocês um enfrentamento do preconceito em relação à população em situação de rua, não é? É um preconceito que é da sociedade em geral. Qual é o maior problema que eu encontro hoje na assistência social? É conseguir espaços para montar áreas de acolhimento para a população em situação de rua. E não importa se são homens, se são mulheres, com crianças, se são famílias, a verdade é que ninguém quer ter como vizinho uma casa que atenda a população em situação de rua. Ninguém quer, né? A sociedade, ela não é solidária com esta população. E é preciso uma mudança de cultura muito grande. E a sociedade somos todos nós, né? Vamos falar assim que todos nós somos essa sociedade que compõe esse pensamento preconceituoso. E da onde vem esse pensamento preconceituoso? Se a gente imaginar que até 2009, portanto, alguns anos atrás, a chamada mendicância e vadiagem eram contravenções penais, não é? Eu também já aprendi que uma pequena parte da população em situação de rua também pratica mendicância, não é? É uma população pequena, mas também se associa
esta figura do mendigo, do chamado mendigo, com a população em situação de rua. Ora, se a gente verificar que, historicamente, a chamada mendicância, a chamada vadiagem, que é o estar na rua, era considerado contravenção penal, então a guarda tinha que ter um tratamento em relação a esta situação, não é? Porque, afinal de contas, se tratava de uma contravenção penal. Não é difícil, quando a gente pensa que isto era uma contravenção penal, o tratamento, a relação que se estabeleceu entre a segurança pública e a população em situação de rua. Esta transformação de olhar para este sujeito que está na rua, pelas mais diversas situações, e muitas vezes pessoas que tinham uma estrutura familiar e que em algum momento essa estrutura se perde e vão parar na rua, essa transformação desse olhar é uma coisa a ser construída. Entender que este sujeito é um sujeito de direitos, tanto quanto cada ente da sociedade, não é, cada cidadão, é uma construção. E é interessante pensar que todo mundo quer que se resolva a população em situação de rua, né? Eu, quando assumi a secretaria, eu brincava que estava escrito aqui na minha testa, na verdade, tinha duas coisas escritas: Bolsa Família e morador de rua, que é como todo mundo fala, né? Bolsa Família e morador de rua. Olhavam para mim e falavam: e o Bolsa Família? Ou a segunda pergunta era: e aí, quando você vai resolver? Quando você vai tirar o morador da rua da rua? Eram as duas questões que as pessoas... Todo mundo quer... A noção tem que tirar da rua. É uma coisa de limpeza, assim, né? Tem que tirar da rua. Não importa o que você vai fazer com essa população. A pergunta não era como você vai solucionar, como você vai encaminhar, qual é o destino que você vai dar, qual é o direito que você vai garantir para essa população. Ninguém me perguntava qual é o direito que você vai garantir a essa população. Me perguntava como você vai fazer para tirar a população da rua. Então, é uma mudança que... E quando eu falo em sociedade, eu falo em todos nós, né? Eu acho que é uma luta contra um preconceito que existe em muitos de nós. E que talvez só quando você entre em contato, de fato, com o indivíduo que está na rua, é que você consiga fazer essa transformação. Porque você sai desta massa, que é a população em situação de rua, para olhar o indivíduo que compõe aquele grupo. Hoje eu conheço muitas pessoas que compõem aquele grupo, não é, Renatinho? Né? Todos os companheiros que a gente foi fazendo nessa jornada, não é, Luana, de tão pouco tempo, de 6 meses, e que eu conheço as pessoas. Eu não tenho mais uma noção de população em situação de rua. Eu conheço quem são os sujeitos que integram esse grupo. E isto faz toda a diferença. Né? Tirar esse olhar de massa e conseguir olhar individualmente. Então, eu estou dizendo tudo isso, vou falar um pouco de como é que são os nossos desafios na secretaria, mas para dizer, eu, que sou professora de constitucional, mas que não era uma estudiosa desta questão, mas que era uma estudiosa dos direitos sociais, dos direitos fundamentais, dos direitos sociais, eu sempre estudei muito os direitos sociais, eu tenho que confessar que eu nunca pensei especialmente na população em situação de rua, não é? Eu pensava no direito à saúde, eu pensava na criança, eu pensava no adolescente, mas eu muito pouco me dediquei à população em situação de rua. Porque, de fato, ela acaba sendo uma população invisível. E, quando não invisível, desconfortável, porque incomoda. A população em situação de rua cresceu muito nos últimos anos, né? E a gente precisa encontrar um caminho. A sociedade como um todo precisa encontrar um caminho. Em relação ao nosso trabalho aqui específico, guarda e assistência social, um trabalho que hoje está muito afinado, ou a gente está tentando, pelo menos, afinar. Um esforço do secretário Roberto Porto, um esforço meu, um esforço do secretário Rogério Sotile e dos demais secretários que estão sendo envolvidos neste processo de construção. Em relação à assistência e à guarda, nós estamos fazendo muitas conversas. Eu sei que uma angústia grande de vocês é em relação aos fluxos, aos procedimentos. Qual é o papel da guarda
nesta relação com a população em situação de rua. Muito claramente, nós passamos quase de um extremo para o outro, não é? Nós tínhamos uma gestão que tinha uma postura em relação à população em situação de rua, pelo menos era o que se noticiava, era o que nós víamos, higienista, uma linha de vamos tirar da frente esta população, vai ter um evento aqui na Sé, então, limpa a Sé aí, porque vai ter um evento. E não importa como é que limpa a Sé, né? Não é essa a nossa postura de forma nenhuma. Então, vamos construir um outro protocolo. E vocês, como servidores, atuam de acordo com a orientação da gestão. Hoje, o que eu escuto? Eu escuto das pessoas: poxa, Luciana, você assumiu a secretaria, piorou a situação. Tem mais gente na rua. Não tem mais gente na rua, eu só não estou escondendo as pessoas que estão na rua. Não estou simplesmente tirando as pessoas que estão na rua. A gente está tentando construir uma solução verdadeira para essas pessoas. Hoje em dia, e eu quero dizer da importância do papel da guarda nesta construção. Porque vocês estão na rua muito mais do que os assistentes sociais. Não importa quantos convênios eu faça para abordagem de população em situação de rua, eu nunca chegarei ao número que vocês têm e a presença que vocês têm nas ruas. Então, vocês são parceiros importantíssimos nessa construção de uma nova política e de um novo protocolo de como lidar com a população em situação de rua. Eu estou falando da construção de um novo protocolo porque ele não está pronto, não é, Luana? A gente está trabalhando muito seriamente isso no âmbito do comitê. Ele não está pronto. Eu gostaria muito de chegar aqui com um manualzinho para vocês e falar, olha, eu sei que o secretário Roberto Porto está muito aflito por isso também, chegar com o manual e falar, olha, a partir de hoje, quando vocês encontrarem uma situação de rua complicada, a atuação é esta. Olha, quando vocês encontrarem um iglu no meio da rua, ou uma barraca colocada, a postura é essa. Eu não tenho esse manual para dar para vocês, porque nós não construímos este manual ainda. Não é? Acho que a gente vai conseguir estabelecer um protocolo de conduta. Não está pronto ainda. O que está pronto? Está pronto o que este governo pensa que deve ser o tratamento da população em situação de rua. E este governo pensa que este tratamento tem que ser o mais respeitoso e digno possível, porque em situação de rua ou não situação de rua, são todos cidadãos e merecem o mesmo respeito. Não é? É isso que este governo pensa. E é isso que vocês, como eu disse aqui na abertura, têm que traduzir como representantes do governo e como pessoas que a população enxerga como representantes do governo. Então, esta é a grande mensagem. O que não significa, como diz o secretário Porto sempre, cruzar os braços, não atuar. Não, atuar em parceria conosco. Eu sei que o fluxo de vocês hoje é difícil. Vocês têm 2 canais durante o dia, que é acionar a CAP, que é 156, ou acionar os CREAS. Eu sei que esses caminhos estão difíceis, esses fluxos estão difíceis. Mas, como eu disse na abertura aqui do curso, eu gosto muito, às vezes, apesar de ter feito direito, eu gosto muito de enxergar alguns números, porque acho que os números nos dizem muita coisa. Quando eu fiz aquela conta de tempo de autoritarismo no Brasil e tempo de democracia, e concluí com vocês que faltavam 12 anos para a gente empatar o tempo de democracia com o autoritarismo, eu vou trazer um outro dado para vocês, que eu acho que é significativo, eu não sei se vocês têm. Nós temos, hoje, cerca de 9.638 vagas de acolhida. 9.638 não é pouco, é muita coisa e é insuficiente. Não é? É insuficiente. A CAP atendeu de janeiro a maio, ela recebeu 3.559 pedidos de abordagem na rua, o que significa 711 abordagens por mês. Dessas solicitações de abordagem, 496 foram pela GCM. Ou seja,
a CAP trabalha muito, ela tá com problemas, mas a solicitação é muito grande. Nós estamos tirando, isso acho que vai ajudar vocês bastante também no trabalho, e vai ajudar nós também, nós estamos tirando da CAP, nessa reordenação que eu estou falando da Secretaria, a competência para cuidar de criança e adolescente. Os problemas com criança e adolescente agora serão direcionados para a proteção especial, vai ter um outro tipo de plantão separado da proteção especial. Não vai mais ficar com a CAP. A CAP vai ficar só a população adulta em situação de rua, o que eu acho que vai ser bom para todo mundo. Eu sei que vocês têm muita dificuldade com esse fluxo, mas eu queria dizer também que esta é uma conversa que mudou a partir dessa gestão. Eu acho que é do conhecimento de todos que os secretários das duas áreas não se falavam, não é? Não havia diálogo, não é nem que não eram amigos, não se falavam. Então, realmente, o trabalho de vocês, eu acredito, era impossível. Eu quero dizer que os secretários se falam, se respeitam, e as equipes têm que se falar e se respeitar. E que a SMADS, a Secretaria, está totalmente aberta para este diálogo com a Guarda Municipal. A gente tem que afinar esse diálogo, tem que estreitar esse diálogo, e as equipes têm que trabalhar em conjunto de forma parceira. Se um guarda está na rua e precisa de uma atenção em relação a uma população, a equipe da SMADS tem que ser a mais pronta possível. E se havia esta distância, esse distanciamento e até esse antagonismo de comportamento, porque eu sei que havia um antagonismo, né, como se tivessem lados opostos, isto acabou aqui. Não tem mais lados opostos. Nós dois, guarda e assistência social, estamos do mesmo lado. E que lado é este? O lado da proteção dos direitos humanos, do respeito e da promoção à dignidade de todo e qualquer cidadão, inclusive do cidadão em situação de rua. Bom, eu falei muito mais do que eu pretendia falar, peço desculpas. Falei muito mais do que eu pretendia. Eu vou passar a palavra para a professora Maristela, que eu já entendi, é muito querida de vocês aqui. Boa tarde a todos e a todas. A alegria que sinto nesse momento é de tal porte, de tal envergadura, de tal sabor, porque eu também sou uma GCM. Agradeço profundamente todos os companheiros e companheiras que fizeram comigo uma aprendizagem, um ensino, que eu vou falar hoje exatamente o que eu aprendi com vocês. A importância da Guarda Municipal de qualquer cidade e de qualquer espaço urbano, principalmente uma cidade chamada São Paulo, deveria, para desenvolver o trabalho de inter-relação com o povo da rua, passar por uma ação bastante reflexiva e pensada. Na minha avaliação, como GCM, teríamos que ser, em primeiro lugar, competentes, no sentido de ter o domínio das estratégias do sistema de garantia de direitos humanos, referente a este contingente vulnerabilizado deste espaço da rua. E a dramatização aqui feita, a fala da companheira GCM, já demonstrou o que é que nós temos que saber, o que é que nós temos que aprender, o que é que nós temos que refletir. A segunda categoria seria a solidariedade, uma vez que essa situação é muito complexa das relações pessoais e interpessoais com os transeuntes, porque ela está na vulnerabilidade da saúde, do trabalho,
da educação, dentre outros fatores, ou seja, sem nenhum resquício da verdadeira cidadania ativa. Viver nessa cidade, a necessidade de uma política pública, onde a geografia dessa cidade, como expansão territorial, deveria ter um olhar muito profundo, como disse a senhora secretária, da pobreza, da desigualdade social e do sentido e do significado de vulnerabilidade estrutural e conjuntural. Estrutura é o modelo de sociedade que temos e conjuntural são os fenômenos que ocorrem diante da magnitude que essa cidade se coloca. Mas nós precisaríamos ter uma visão holística, e uma visão holística propõe a integralidade desse ser humano e nossa, enquanto GCM, bio, psico, social, econômica, cultural, de todos os sentidos, numa visão que fizesse de nós cidadãos na sua inteireza, para que a gente pudesse ter um colóquio, uma relação, um diálogo, etc., realmente solidário, respeitoso, como disse a secretária. E, finalmente, uma visão heurística. Talvez até se a gente procurasse no dicionário, a gente não encontraria essa palavra, porque ela está dentro da magnitude do que a gente estudou em conjunto, que são os saberes que são construídos da sociedade, da economia, da política, do Estado, enfim, de todas as visões que nós poderíamos ter de uma pesquisa perene e persistente, para que a gente pudesse apoiar, ajudar a dirigir políticas públicas sugeridas para os órgãos que realmente definem as políticas de uma cidade do tamanho dessa urbanidade tão grande e tão extensa. Mas, para isso, nós não poderíamos violentar com o nosso olhar, com o nosso jeito, com a nossa postura, né, a fome da população de rua, que tem que dividir o pão entre 10 pessoas, como apresentou o drama aqui. Precisaríamos estar pensando na solidão, na subjetividade, nos atos, no pensamento, no sorriso, no canto, na dança, na peteca jogada ou na bola de meia, sem preconceito, sem discriminação, porque há uma doença social que exclui essas pessoas do convívio social. Então, nós teríamos que resgatar a vida por inteiro. Através do quê? De projetos e programas. Que bom saber que hoje tem um programa, um projeto que se lança para frente, que é pedagógico porque tem várias atividades, a bola, o jeito, a brincadeira, o lúdico e a ludicidade, que talvez a gente tenha aprendido junto nas nossas diferentes atividades que fizemos, que tanta alegria nos causou enquanto pessoa humana, enquanto professor, etc. Por essa razão, há que se pensar não só na teoria, mas também na prática. A teoria vem dos referenciais que nos ensinaram, e a prática é quando a gente se desloca para atender, principalmente, o povo mais vulnerabilizado dessa cidade, que são aqueles que estão jogados na rua, de forma, como se falou, discriminada, racista, abandonada, etc. E essa política que nós temos que criar tem que levar em conta todas essas nuances, todos esses problemas. Cabe ao poder público, mas nós, da sociedade civil organizada, temos que apoiar, participar, se envolver, se comprometer com essa política para que ela venha responder à realidade do espaço urbano de uma cidade chamada São Paulo e que tem uma guarda municipal altaneira,
séria, comprometida, envolvida, discernida, etc., e que pensa o outro de uma certa maneira no mundo contemporâneo, diferente de outras guardas que a gente conhece, que não têm o mesmo saber, o mesmo conhecer, para inventar e idealizar novos modelos de atendimento, que mudam não só a modificação, o modo, não muda não só a modificação ou a mudança, só muda a ação, mas muda a transformação da ação nossa enquanto um ser atuante, protagonista civil de uma cidade contemporânea, cheinha de problemas na sua complexidade. Essa São Paulo, portanto, precisa da intersetorialidade. Nós, da segurança pública, temos que trabalhar com assistência social, temos que trabalhar com a educação, temos que trabalhar com a saúde, com o lazer, com a cultura, com o esporte, sem o qual nós não teremos o objetivo, a meta, o protagonismo nosso emancipado, como temos consciência dele, mas precisamos ajudar a política pública na sua intersetorialidade, de atuar, porque essa segurança pública, mais do que ser pública, ela precisa ser uma segurança humana, onde os direitos são garantidos, são respeitados, não são violados. E muitas vezes a gente, com o olhar, como disse a secretária, a gente viola aquele porque é negro, porque é índio, porque é drogado, porque é etc. Essa é a verdade. E eu não estou falando de guarda, eu estou falando de pessoas que olham a realidade concreta que nos rodeiam. Então, esses transeuntes da rua merecem, em primeiro lugar, respeito, solidariedade, orientação, e não amedrontamento e punição, porque esses não vão levar ao território da paz. Hoje, o território da paz é uma das prioridades absolutas do governo nacional, do governo estadual e principalmente do governo municipal. Territórios de paz. E territórios de paz precisam, nas novas nomenclaturas das relações concretas dessa cidade desafiadora, onde um banco de dados muito bem feito, elaborado, eu sei que ele já está em andamento, ver os índices de criminalidade, sem dúvida nenhuma, para reverter toda essa realidade deste modelo que existe aí, para criar o quê? Um novo paradigma, um novo jeito da população transeunte ver aqueles vulnerabilizados e realmente apoiar a política pública em curso, porque muitas vezes essa população que alija a vulnerabilidade do povo da rua é completamente ignorante das razões e chama de vagabundo, acha que está lá porque brigou com a mulher, porque não tem aonde ficar, não vê a inteireza dessa pessoal que está na rua e precisa de tudo isso que a gente faz de uma forma afetiva, de uma forma amorosa, de uma forma onde nosso olhar manso e tranquilo acolhe aquele que precisa do nosso trabalho. Por exemplo, como foi que o Hugo Velasquez, lá da secretaria que coordenou Bogotá, fez para conseguir? Ele disse o seguinte: o segredo é elaborar um plano estratégico onde a participação de toda a sociedade, particularmente o povo, a sociedade civil, os órgãos governamentais e não governamentais se juntam para criar uma cidadania ativa, retrospectiva das histórias que eu escuto, que eu elaboro e que eu acompanho. Para quê? Como exemplo emblemático latino-americano, a gente sabia e visitou Bogotá e sabe o quanto de violência tinha lá naquela realidade, Medellín, Popoyán e a própria cidade onde ele governava. E ele mostrava a sistematização que ele tinha feito
principalmente do mapeamento, do controle, do monitoramento dos diferentes aspectos da violência, porque realmente o saber acoplado à segurança pública e à segurança dos direitos humanos pudesse adentrar, vamos dizer, de forma articulada, com uma visão muito ampla de totalidade sociopolítica e econômica, para aquela realidade que pudesse resolver. Então, a teoria não é só para ter títulos acadêmicos, mas é, acima de tudo, para ajudar a lida de dia a dia do professor, do médico, do guarda, de todos nós que merecemos esse ponto. Como disse o Benedito Mariano, nosso ex-secretário de Segurança da cidade de São Paulo, no seu livro, Por um Novo Modelo de Política do Brasil, ele afirmava que a gênese desse modelo autoritário, desse modelo excludente, desse modelo preconceituoso, está lá no Império, está lá na República, porque só podia votar quem fosse alfabetizado, quem tivesse título de eleitor. Quem é que tinha isso naquela época? Eram os pobres? Eram os marginalizados? Eram os que estavam jogados na rua? Então, se era, eu pelo menos desconheço, porque realmente não era. Porque até hoje nós temos um número de analfabetos incrível na cidade de São Paulo, que precisa inclusive de apoio para poder se desenvolver, votar, escolher os seus governantes, etc. Para ter uma cidade mais cheia de alegria, de eventos, não eventos de bater, de quebrar ônibus, etc., como eu tenho dito para os universitários da nossa universidade. Não é assim que discute problemas que a gente tem. É no diálogo, é na conversa, é na propositura, é no envolvimento comprometido, etc. Esse dito do Mariano é muito importante porque ele traz a história, e nós temos que conhecer a história daqueles que tomaram conta dos espaços urbanos da nossa cidade. E não é só ele que fala sobre isso. Também o Faoro, que é outro intelectual muito importante, também coloca isso, como o Althusser e outros autores que a gente leu quando a gente trabalhou em conjunto na nossa formação, essas questões sociais tratadas como caso de polícia e não caso realmente de seres humanos em desenvolvimento. Então, essa matriz estrutural que foi feita lá no Império e no início da República, ela ainda permanece em certos casos, né, da polícia no Brasil, quer no período republicano, quer no período imperial. Mas hoje, né, depois da ditadura, que foi muito dura desde 1964 até 85, mudou para um momento onde os direitos humanos que foram mostrados aqui de 48, trouxe, né, uma convenção, um conjunto de direitos humanos que nós precisamos conhecer milimetricamente para colocá-los em prática. Por exemplo, a próxima fala, não sei se é hoje ou amanhã ou outro dia, a Maria Vitória Benevides diz o seguinte: esse período marcado pela encarnação do princípio da igualdade, do cidadão sujeito, como disse a secretária, de direitos e de deveres, né, que cobra e pressiona de um lado e de outro, faz valer, no fundo, os direitos da participação, do envolvimento dentro da política que vai nortear o trabalho em relação ao povo da rua. Porque vai ser aquilo que a gente também pensa, elabora e constrói. Mas isso precisa melhorar a qualidade da vida, e não é só do povo da rua, mas a qualidade da vida também dos GCMs, dos salários, das horas de trabalho, enfim, de todas as condições dos trabalhadores dessa imensa cidade. Por essas razões, necessitamos, portanto, dos direitos humanos de forma democrática e humanista, né? Não de policiamento
desse posicionamento que existe hoje, não na Guarda Civil, mas de um modo geral, um policiamento democrático, participativo, onde a segurança cidadã, a justiça preventiva, protetiva e de defesa do cidadão e de si próprio possa conviver nessa transformação. Esse é o Estado de direitos que nós tanto sonhamos. E nesse sonho para todos, eu digo o seguinte: eu gostaria de compartilhar com a Guarda Civil Metropolitana, que me oportuniza nesse momento dizer o que eu estou pensando, que a vida nada mais é do que um sonho, sonhando com as possibilidades de ser o sonhado. Muito obrigada. Boa tarde a todas e todos, apesar de que somos poucas aqui, né? Mas boa tarde. Eu gostaria de começar agradecendo imensamente a Secretaria de Segurança Urbana e a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania pelo convite. É uma honra poder participar desse momento tão especial em que se discute as questões da segurança pública e de direitos humanos, que na concepção da Secretaria Nacional de Segurança Pública é o caminho que nós podemos adotar para melhorar tanto as nossas melhorar tanto a garantia de direitos da nossa cidadania, mas também a própria segurança pública. Eu sei que dois colegas já me precederam nesse evento, o Guilherme Leonardi, assessor da nossa Secretária Nacional de Segurança Pública, e a Tatiana Vasconcelos, do nosso Departamento de Pesquisa e Informação. Mas eu gostaria de trazer, a pedido também da nossa Secretária Nacional de Segurança Pública, Regina Mick, um abraço a todos vocês. A secretária é uma grande entusiasta das guardas municipais. E também um abraço da nossa diretora do Departamento de Políticas, Programas e Projetos, Cristina Villanova, que talvez muitos de vocês conheçam, porque é quem me precedeu na Coordenação Geral de Prevenção, que é a coordenação no âmbito da Senasp, que tem uma maior interlocução com os municípios e com as guardas municipais. Na Política Nacional de Prevenção à Violência, nós trabalhamos eminentemente com os municípios, né? Primeiro, a partir da percepção de que o município tem um papel de centralidade na segurança pública, em especial no que diz respeito à prevenção à violência. E, nesse sentido, as guardas municipais são fundamentais pela vocação que têm, e digo até tradição, de atuação na área da prevenção à violência. Mas, na política nacional, nós trabalhamos com duas frentes. Uma delas é projetos de prevenção à violência que são desenvolvidos a partir de profissionais de segurança pública, sejam eles guardas municipais, policiais civis, policiais militares, como, por exemplo, projetos como Guarda na Escola, Bombeiro Mirim, Polícia Mirim, para citar apenas alguns exemplos aqui. E trabalhamos também com projetos de prevenção social. Então, projetos que não são desenvolvidos por secretarias de segurança pública, nem tampouco por profissionais de segurança pública, mas geralmente são desenvolvidos por secretarias de direitos humanos, secretarias de políticas para as mulheres, secretarias da juventude. Projetos que procuram trabalhar com os grupos que são mais vulneráveis à violência. Então, no âmbito da nossa coordenação, nós atuamos tanto no aparelhamento das guardas municipais, fortalecimento das guardas, apoio a projetos de prevenção à violência desenvolvidos pelas guardas municipais, como alguns exemplos que a gente teve a oportunidade de ver e de conhecer, mas também apoiamos e trabalhamos com projetos nacionais como Mulheres da Paz, Protejo, fortalecimento das delegacias especializadas de atendimento à mulher, vítima e à criança e adolescente. Acho que a maior contribuição que eu poderia dar nesse evento de vocês, né, até mesmo em razão dos colegas que compõem aqui a mesa, e que com certeza vão poder contribuir muito mais do que eu no que diz respeito à temática, é contar um pouco para vocês uma experiência recente que nós tivemos no âmbito da Secretaria Nacional de Segurança Pública, que foi a criação e finalização de um grupo de trabalho cujo objetivo era discutir as questões da segurança pública e a população em situação de rua. Esse grupo de trabalho tinha uma composição de um representante das guardas municipais de todo o Brasil, que foi indicado pelo colegiado das guardas, que coincidentemente é o nosso colega aqui, companheiro Paulo Rogério,
que foi a indicação feita pelo Colegiado das Guardas, um representante da Polícia Militar, um representante da Polícia Civil, 4 representantes do Movimento Nacional para a População em Situação de Rua, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, que coordenava o grupo de trabalho, e a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. O objetivo do grupo de trabalho, que foi criado por uma portaria, e eu acho que, na sequência, a gente faz a apresentação, mas o grande objetivo era pensar projetos de prevenção à violência, que pudessem ser desenvolvidos em âmbito nacional, de prevenção à violência contra a população em situação de rua. Além disso, pensar procedimentos operacionais padrão de abordagem, né, os POPs, em relação à abordagem à população em situação de rua, e propor diretrizes nacionais para a formação das guardas municipais e dos demais profissionais de segurança pública que levassem em consideração a temática da população em situação de rua e todas as nuances que essa temática traz na sua interface com a segurança pública. Nós encerramos as atividades desse primeiro momento do grupo de trabalho recentemente e acho que, felizmente, né, Paulo, conseguimos alcançar todos os objetivos a que nos propusemos. Então, a minha ideia hoje, né, a partir do convite feito pela Luana e pelo pessoal da Secretaria de Direitos Humanos, é apresentar um pouco para vocês esses produtos, o que foi discutido no âmbito do grupo de trabalho e os avanços que nós conseguimos obter a partir desse colegiado muito qualificado, que foi uma das experiências mais ricas que eu, como profissional e pessoalmente, já tive, uma vez que nós tínhamos um grupo, além de muito qualificado, que apresentava as diferentes visões ou percepções, os diferentes lugares de onde se pode estar na hora de se discutir a questão da segurança pública e da população em situação de rua. Já que nós tínhamos ali pessoas do movimento que já estiveram, inclusive, na situação de rua, tínhamos os profissionais da segurança pública que podiam trazer também a sua percepção, comentar um pouco das suas dificuldades, toda a pressão que os profissionais de segurança pública recebem no que diz respeito à temática da segurança pública, da população em situação de rua, porque, como bem disse a secretária, a sociedade brasileira como um todo não quer saber da população em situação de rua. E a polícia e a guarda municipal, em especial a polícia militar e a guarda municipal, em muitos casos é pressionada para agir e retirar aqueles indivíduos da rua para que ninguém veja e ninguém saiba o que está se passando. Então, foi muito rico esse trabalho. Eu queria fazer a apresentação, eu prometo que eu vou ser o mais rápida possível, eu vou reduzir uma apresentação de 1 hora em 15 minutos. Esse grupo de trabalho, como eu disse para vocês, foi criado no âmbito do Ministério da Justiça, a partir de uma provocação, de uma solicitação do próprio Movimento Nacional da População em Situação de Rua, que nos provocou que fizesse essa discussão a respeito da temática da segurança pública e da relação da segurança pública com a população em situação de rua, uma vez que nós integramos, como representação do Ministério da Justiça, o Comitê Nacional de Acompanhamento e Monitoramento da População em Situação de Rua, né, que é um colegiado que conta com a participação de todos os ministérios, praticamente, de representações do movimento, e que nos solicitou, né, os representantes do movimento desse colegiado solicitou que a Sinasp criasse um grupo de trabalho para discutir esses temas que eu já coloquei para vocês e que foram apontados, escolhidos, inclusive, pelo Movimento Nacional da População em Situação de Rua. Esse grupo de trabalho foi criado pela portaria número 53 de 2011 e a portaria número 36 de 2012 foi a portaria que nomeou os integrantes do grupo de trabalho. Pode ir passando. Enfim. Como eu disse, o objetivo ou as competências que o grupo tinha é elaborar procedimento de conduta padrão para com a população em situação de rua, desenvolver diretrizes e recomendações usando estabelecimento de ações de prevenção à violência e combate à impunidade de crimes contra a população em situação de rua e recomendar a realização de cursos e desenvolver conteúdos e metodologias voltados ao tema. Pode ir passando. Aqui é só as representações que eu já falei para vocês. Com relação à população, ao movimento, na verdade, era uma representação do Movimento Nacional, uma do Fórum da População de Rua de BH, uma do Grupo de Trabalho de População de Rua de Curitiba e uma do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana do Estado de São Paulo. Pode ir passando. Participaram ainda do GT, né, como convidados permanentes da Secretaria de Direitos Humanos,
e, obviamente, a Secretaria Nacional de Segurança Pública coordenava, e nós tivemos, enfim, vários colaboradores de outros departamentos da Senasp, da Secretaria de Reforma do Judiciário, da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, da própria Universidade de Brasília, que contribuíram também nos debates realizados no âmbito do GT. Pode passar. Bom, todas essas instituições, as entidades nominadas, elas tiveram efetivamente representação no GT. Nós realizamos 5 reuniões entre 5 de julho de 2012 e 10 de abril de 2013. Essas reuniões geralmente tinham 2 dias, com exceção da última reunião, que teve 3 dias, uma vez que no último dia nós fomos ao Comitê Nacional de Acompanhamento da Política para a População em Situação de Rua para apresentar os resultados do trabalho. Mas... vamos, então, aos resultados, que é o que mais nos interessa nesse momento. Com relação à elaboração de procedimento de conduta padrão para com a população em situação de rua, o GT desenvolveu orientações específicas que foram direcionadas para a atuação dos profissionais em relação à população em situação de rua, mas esse grupo chegou à conclusão que o único procedimento operacional padrão que se justificaria seria um procedimento operacional padrão de abordagem, uma vez que, na verdade, todos os procedimentos que se aplicam aos demais indivíduos, aos demais cidadãos, também deveriam ser aplicados à população em situação de rua. Mas, no que diz respeito à abordagem, existem algumas especificidades, e talvez alguns de vocês aqui já tenham enfrentado alguns problemas nesse sentido, com relação aos pertences, aos bens, né, que aquela pessoa em situação de rua tem, e que, em alguns casos, em que a abordagem se faz necessária, e quando ela se faz necessária, acaba sendo um problema, porque a pessoa não quer deixar os bens ali, em muitos casos, são o único patrimônio que aquela pessoa tem, e o profissional de segurança pública se vê em uma situação que ele não sabe o que fazer, porque não tem como encarregar ou encaminhar esses bens na maioria dos casos. Então, a gente elaborou algumas diretrizes específicas. Essas diretrizes vão originar uma publicação. Na verdade, a Senasp está, pela primeira vez, construindo procedimentos operacional padrão de condutas para todas as suas polícias e para as guardas municipais. Talvez a Tatiana já deva ter conversado alguma coisa com você sobre isso. Com uma diretriz nacional para a atuação de todas as nossas polícias, uma vez que a gente sempre tem aquela limitação da competência constitucional em relação às polícias, em relação às guardas municipais, mas nós estamos elaborando procedimentos operacional padrão como diretriz nacional para todas as situações, inclusive para a polícia investigativa, para a investigação de homicídios, para os crimes sexuais, coleta de vestígios de crimes sexuais, para a abordagem a grupos vulneráveis, com a criação, inclusive, de uma cartilha de abordagem policial, que tem 8 capítulos, e é uma cartilha de abordagem policial a grupos vulneráveis. Um dos capítulos dessa cartilha diz respeito à abordagem da população em situação de rua. Essa cartilha, ela foi submetida ao grupo de trabalho, e todas as contribuições que foram feitas pelos representantes da sociedade civil do grupo, pelos representantes das nossas polícias e da Guarda Municipal, foram incorporadas essa cartilha, que deve estar sendo publicada nos próximos dias pela Secretaria Nacional de Segurança Pública. Essa cartilha, o objetivo é que ela sirva para a população, para os profissionais, mas sirva também para a população, para que ela saiba os direitos que ela tem quando de uma abordagem policial ou de uma abordagem, policial. Pode passar? Sugestões para o POP abordagem. Como eu disse para vocês, a gente chegou à conclusão, enquanto colegiado, que era necessário pensar em algumas situações específicas de abordagem que se diferenciavam no que diz respeito à população em situação de rua, e, com isso, construímos um POP abordagem mesmo para a população em situação de rua na situação em que ela mantém consigo seus pertences, para orientar o que o profissional precisa fazer, o que ele pode fazer, né, as possibilidades, dentro, obviamente, das suas restrições de competência. E também elaboramos algumas diretrizes gerais, como, por exemplo, a necessidade da articulação e da ação integrada no encaminhamento dos pertences da população em situação de rua, quando não for possível que esse pertence acompanhe o indivíduo, compartilhar com o Serviço de Assistência Social e Saúde os procedimentos adotados no atendimento às pessoas em situação de rua, no sentido de tentar integrar os serviços
e, de alguma forma, dialogar com esses outros serviços, porque a gente sabe que, em muitos casos, apesar da guarda ser quem é chamada, ou a polícia militar é chamada para agir, o caso não é um caso de polícia. Na verdade, é um caso em que precisaria da interferência ou da assistência social ou da saúde, mas não é um caso de polícia. São aqueles famosos casos em que os profissionais de segurança pública são provocados a agir, ou porque alguém liga para o 190 e faz uma denúncia de que tem aqui um fulano, porque é dessa forma que se diz, na frente do meu estabelecimento, eu quero que retirem daqui, e aí ou a Polícia Militar ou a Guarda Municipal acaba indo até o local, mas se a pessoa não está cometendo nenhum crime, ela tem o direito de estar na rua como qualquer outro cidadão. Então, para esses casos, é preciso compartilhar esses procedimentos que nós estamos elaborando com o Serviço de Assistência Social e da Saúde, isso no âmbito nacional, essa articulação vem sendo feita, para pensar ações conjuntas para quando não for um caso de polícia, então a polícia não tem que agir, porque se ela agir, ela vai agir fora das suas competências e com certeza vai agir mal, porque nenhum profissional é apto a resolver todos os problemas, nem a polícia, por mais que às vezes, ou a Guarda Municipal, por mais que às vezes esse seja o senso comum. Pode passar? Quando não houver crime ou contravenção, então, coletar os dados de situação, registrar atendimento, informar o solicitante que não há tipificação penal no fato relatado, acessar a rede de serviço social no município e registrar em seu relatório o ocorrido. Essa recomendação, essa orientação específica, na verdade, é porque os profissionais de segurança pública que integravam o GT colocaram que, em muitos casos, eles chamam a assistência social, ou chamam a saúde, ou chamam outro serviço, mas esse serviço, ao contrário da polícia, nem sempre está disponível 24 horas, ou não está disponível 24 horas em todos os municípios. E aí, o que o profissional faz? Porque a gente coloca como orientação, você deve acionar a saúde, você deve acionar a assistência, mas, em muitos casos, a gente sabe que nos municípios, nem sempre, em que pese a política nacional, seja de assistência 24 horas, da assistência social, por exemplo, não é todo município que implementa na sua plenitude a assistência social e o acesso ao serviço 24 horas. E aí, o que o profissional faz? Ele também não tem muito como agir, mas a recomendação que a gente coloca é que ele, pelo menos, registre o ocorrido, registre que acionou o SAMU, registre que acionou a assistência social e que ninguém apareceu. Eu vou passar, porque eu acho que não vai dar tempo, mas vários procedimentos foram pensados no mesmo sentido, e a gente vai disponibilizar, isso aqui vai ser fruto de uma publicação que a Senasp vai disponibilizar para os profissionais de segurança pública, e com relação à abordagem, então, a gente procurou fazer esse esforço de pensar situações específicas que diziam respeito à população em situação de rua, e, a partir dessas situações, estabelecer quais procedimentos que o profissional deve tomar. Porque, como regra, a população em situação de rua deve ser abordada como qualquer outro cidadão. Só deve ser abordada, na verdade, se houver motivo suficiente para isso. Mas aí, fazendo um gancho um pouco com a fala, que eu inclusive gostei muito, já parabenizei do nosso colega Daniel, que nos precedeu na mesa anterior, o problema é que, do ponto de vista jurídico, a abordagem ela é necessária quando houver a suspeição. Ok. Então, o profissional da segurança pública só pode realizar a abordagem se houver motivo para suspeitar de um crime ou de que aquela pessoa está cometendo algum tipo de infração ou é alguém que é procurado. O que acontece é que a suspeição, do ponto de vista subjetivo, ela sempre vai ser eivada de preconceitos que a gente tem enquanto sociedade. Então, hoje, no Brasil, quem, como via de regra, é suspeito? É o negro, o pobre, é quem é suspeito como regra. Mas isso porque a gente, por mais que a gente estabeleça uma normativa que diz que você só pode abordar nos limites da lei, que essa abordagem só deve acontecer nesse sentido, nós, profissionais de segurança pública ou não, nossa sociedade brasileira, temos, obviamente, os nossos preconceitos ou somos incitados a agir de acordo com preconceitos que a sociedade brasileira tem. Bom, aqui continua falando de procedimentos operacionais padrão, pode ir passando. Nós tivemos uma situação que foi muito interessante, um debate que foi feito no grupo, que e quando aquela pessoa, que todo mundo tem o direito de estar na rua, ok, como qualquer outro cidadão, mas e quando aquela pessoa que está em situação de rua faz uso daquele espaço público, tornando o espaço público privado? Ele não está cometendo um crime.
E aí eu lembro que um profissional da Polícia Civil, né, Paulo? Acho que foi, não, da Polícia Militar do Santa Catarina trouxe uma situação do coreto da praça. Quando o coreto da praça, a pessoa acaba morando ali, porque a rua é a sua casa. Ou então aquela situação em que as pessoas, uma pessoa em situação de rua acaba faz suas necessidades na rua. Bom, tem muitos lugares onde não tem banheiro público, e aquela ali é a casa daquela pessoa. Só que essas são situações cotidianas que os profissionais de segurança pública se veem diante dessa situação, porque, como a secretária bem colocou, tem muitas localidades ou muitas situações em que ninguém está presente. O Estado é absolutamente omisso, mas a polícia está lá. A guarda municipal está lá. Onde ninguém entra, onde ninguém está, a polícia está. Ou a guarda, quando eu estou falando polícia, profissionais de segurança pública. Polícia ou guarda, tá, gente? E a gente precisa trabalhar com isso. Essa é a realidade do profissional de segurança pública. Então, a gente, em alguns casos, conseguiu avançar. Esse foi um que não chegou a consenso, estabeleceu que a gente precisava criar um outro grupo que aprofundasse um pouco o estudo do ponto de vista jurídico sobre o direito ou não dessa apropriação, entre aspas, do espaço público. A gente tentou consultar o Ministério Público. O Ministério Público, a manifestação, o parecer que nós tivemos acesso, dizia que podia, dizia que não podia. Então, foi um ponto que não pode passando. Que nós, infelizmente, não conseguimos avançar. Tem ainda a questão do Código de Postura dos municípios. Pode passar, por favor. Ali são todos casos. Quando a pessoa não tiver identificação, porque você tem que acionar alguém, ou quando ela tem identificação, esses são casos hipotéticos e práticos, né? Pode passando também. Temos também a questão dos estrangeiros em situação de rua, que é uma realidade que tem aumentado muito no Brasil, em especial, em alguma medida, pela melhora econômica do Estado, do nosso país, e por algumas situações, como, por exemplo, do Haiti, que a gente tem um ingresso enorme de haitianos via o Estado do Acre, e a gente tem algumas limitações em relação ao acesso a serviços por parte desses estrangeiros em situação de rua. Nós temos também aquele estrangeiro que tem decretado a expulsão, só que o Brasil, e é uma questão jurídica, o Brasil não financia a saída do indivíduo que foi expulso. Uma coisa é aquele que vai ser deportado, é diferente. O que está sendo expulso, o Brasil não financia essa saída. E aí o indivíduo, às vezes, se vê na rua, ele não pode ingressar no mercado de trabalho, ele não pode ter acesso a N serviços, e ele não consegue sair do país, porque ele não tem recurso para sair do país. Tem lá o decreto de expulsão, e tem uma lacuna na legislação brasileira em relação a isso. Então, a gente provocou a Secretaria Nacional de Justiça, que é responsável, que tem o Departamento de Estrangeiros no âmbito do Ministério da Justiça, que já criou, inclusive, um grupo de trabalho para discutir uma alteração legislativa em relação a essa situação do estrangeiro, e vai discutir, no bojo dessa discussão um pouco maior, a questão do estrangeiro em situação de rua. Temos ainda também a questão da criança e do adolescente. Nós colocamos a necessidade de inserir no procedimento operacional padrão da Polícia Civil a obrigatoriedade da comunicação da prisão, quando ela for necessária, né, gente? Não estou dizendo que a população em situação de rua tem que ser presa. O meu medo de falar rápido, assim, é que tudo que a gente diz pode, como não dá tempo de explicar, pode acabar tendo uma conotação diferente do que a gente pretendia. Pelo contrário, não acho que é isso. Mas quando a pessoa em situação de rua é presa, a gente inseriu, então, no procedimento operacional da Polícia Civil, que essa pessoa tem o direito de comunicar a prisão a uma pessoa de referência, mas quando não houver, ou uma instituição que ela diga, né, que foi a última instituição em que ela esteve de acolhimento, ou indicada ou uma outra instituição indicada pelo indivíduo, para que alguém tenha ciência dessa prisão. Pode ir passando. Eu estou terminando, gente, prometo, só para não ficar esse ato assim. Com relação a diretrizes e recomendações de projetos de prevenção, e com isso eu vou parar, porque não vai dar mais tempo, e as ações específicas de combate à impunidade, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, nós temos um projeto prioritário da Presidenta da República, que é desenvolvido pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, que é o Programa Brasil Mais Seguro, que é um programa de redução da criminalidade violenta, dos CVLIs, crimes violentos letais intencionais. O foco é reduzir homicídio,
mas que tem, principalmente através da qualificação da polícia investigativa, através da qualificação das perícias técnicas, qualificação dos profissionais de segurança pública, aumento de efetivo, porque a gente vai para os estados, pactua com o estado, e o estado tem contrapartidas, né? Então, por exemplo, a gente começou a implementação do Brasil Mais Seguro lá em Alagoas, e o estado de Alagoas, entre outras contrapartidas, se comprometeu, eu acho que é o meu celular, se comprometeu a realizar um concurso público que já fez para aumentar o efetivo da Polícia Civil e da Polícia Militar. Mas, no âmbito desse programa específico, a gente criou uma linha, tem um eixo, que é o eixo prevenção, e dentro desse eixo prevenção, a gente pactua com o Estado, quando do ingresso do programa, que para ele receber todos os recursos que a Senasp está disponibilizando, que são recursos muito altos na área da segurança pública, então ele recebe altos equipamentos, mas para receber todos esses equipamentos, ele tem, entre outras coisas, que priorizar a elucidação dos crimes contra a população em situação de rua, dos homicídios da população em situação de rua, porque a gente tem hoje um problema sério de grupos de extermínio à população em situação de rua. O estado de Goiás, até o mês passado, teve 37, eu não lembro agora se foi 37 ou 39 homicídios da população, de pessoas em situação de rua, com características de extermínio mesmo, tiro na nuca e coisas desse tipo. Mas não é só o estado de Goiás que tem esse problema. Então, a gente pactua essa priorização na elucidação. Então, em fechamento do inquérito policial, no encaminhamento para o Poder Judiciário, como uma das ações para tentar combater a impunidade no que diz respeito aos crimes contra a população em situação de rua. E como recomendações de projetos de prevenção, o grupo fez algumas recomendações. Nós trabalhamos com a perspectiva, e aí eu encerro, com a perspectiva de editais de seleção pública de propostas, em que os estados e os municípios podem apresentar projetos de prevenção. Como eu disse para vocês, vai desde aparelhamento, viatura, tudo que a Guarda Municipal precisa para atuar, mas também apoio a projetos de prevenção desenvolvidos no país todo. Nós incluímos uma linha de financiamento específica para projetos de prevenção à violência contra a população em situação de rua. Então, eu vi aqui, fiquei muito feliz de ver a apresentação anterior, queria parabenizar toda a Guarda Municipal pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo, mas me ocorreu que esse tipo de projeto que vocês vêm desenvolvendo aqui, alguns outros que eu conversava com o Luiz, a respeito dos projetos que a Guarda desenvolve de prevenção, são projetos que a gente adoraria apoiar, e eu espero que no edital que a gente vai lançar em julho, vocês apresentem propostas para que a gente possa estar apoiando financeiramente esses projetos que a Guarda aqui vem desenvolvendo. Tá bom, gente? Muito obrigada. Parabéns. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer para mim, pessoalmente, estar aqui, e em nome do movimento também, Movimento Nacional da População de Rua, e do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos da População de Rua e Catadores, do qual eu faço parte. Esse núcleo é parte do Centro Nacional de Defesa da População de Rua e Catadores no cenário nacional. Nós estamos, juntamente com a organização do movimento, em 8 estados, e o nosso objetivo, inicialmente com a implantação desses núcleos de direitos humanos da população de rua e catadores de material reciclável, o objetivo é que ele se torne num centro estadual. E eu gostaria de parabenizar a todos aqui presentes e a todos aqui da mesa pelo evento, agradecer em nome do movimento a oportunidade de estar aqui, e eu pessoalmente me sinto bastante gratificado, porque dentro da minha história também se confunde um pouco com a realidade que a gente vive no nosso dia a dia. Eu sou filho de militar aposentado e enfatizo muito as contradições sociais do nosso país, que, na verdade, eu falo dessa questão da contradição até pela minha própria história familiar. E o que eu ressalto nessa questão familiar? Meu pai, ele serviu à Polícia Militar durante 39 anos,
e foi aposentado como soldado. O que nos remete a fazer uma reflexão. E é interessante, uma pergunta que as pessoas sempre colocam. 39 anos de polícia militar e foi aposentado como soldado. Então, essa reflexão nos leva a pensar na sociedade que a gente vive, né? Eu estou com 50, meu pai está aproximadamente com 80 anos. E eu queria falar inicialmente para vocês do processo histórico do nosso país, né? Do processo de colonialismo, que até hoje é muito forte e presente, né? Uma prática, né, de fazer coisas, de pensar coisas no sentido europeico, né? No modelo europeu, né? Então, eu começo a falar normalmente dessa questão do colonialismo, porque é lá que eu começo a identificar, digamos, as primeiras pessoas em situação de rua nesse país, que foram os escravos, os negros, né? Que a partir do processo de industrialização, etc., que alguns aqui devem conhecer, não me proponho a ser um pedagogo e nem um didático, mas é a história que complementa a minha realidade e a minha contemporaneidade. E lá a gente já via, né, a que caminhos esse país seguiria, né? Quando a gente sabe da história dos negros, né, de uma forma abrupta, violenta e desumana até, né? A gente tem essa história essa história perversa no nosso Brasil. E por que eu falo da questão dos negros? Porque dali está classicamente a mais clara violação, né, dos direitos humanos, que é o direito da liberdade, é o direito da pessoa ter um espaço, da pessoa ser reconhecida como cidadão. E a partir do governo Lula e do Partido dos Trabalhadores, coincidência ou não, está aproximadamente comemorando 10 anos essa lei, se eu não me engano, é a 10.634. E qual é a contradição disso, né? E enfatizando novamente a contradição do nosso país, pois a gente vive numa sociedade extremamente excludente, preconceituosa e que não contempla, né, a sua própria história. E eu me referendei sobre isso porque, a partir do governo Lula, foi implementada essa lei, né? E qual a questão? A questão é que, mesmo tendo essa lei de garantia dos negros, das questões étnicas e raciais, o sistema não está preparado para preparar professores para que coloquem essa questão temática, né, nas escolas. Então, é bastante complicado falar da questão de direitos humanos quando a gente tem que estudar, gente, tem que olhar lá um pouco para a história do passado para que a gente chegue hoje aqui no presente. Então, historicamente, né, há um grupo de pessoas dentro da sociedade que a gente vem construindo que ela sempre fica à invisibilidade, à margem, né, fica excluída, né? E isso é muito preocupante. E aí, trazendo um pouco mais para a contemporaneidade, é só para que vocês procurem refletir a partir desse momento, né, do colonialismo no nosso país, e com uma tendência a se europeizar, né? A gente chega hoje na contemporaneidade. E aí a minha história começa um pouco em 2004, que eu tive aqui um dia antes do massacre da Praça da Sé. Todos aqui devem saber desse fato triste. Em 2004, houve um massacre lá de 15 pessoas foram brutalmente agredidas a pauladas, e onde 9 vieram a óbito. E no dia seguinte eu acordei, no dia 18, eu acordei para o dia 18, dia 19, eu acordei com essa notícia. E eu vim muito focado em
em compor, em complementar, né, de alguma forma, a luta, né, para que fosse possível dar visibilidade a essa realidade. E aí fui tomado dessa brutalidade em 2004. E dali nasceu o movimento. Dali nasceu um movimento, de fato organizado, e aí a gente conseguiu uma conversa com o governo federal e fomos a 200 e poucas cidades com mais de 200 mil habitantes. E o que a gente constatou? Que o massacre ele era contínuo. E o massacre ele não parou ainda. Ele continua existindo. E não é só na cidade de São Paulo. Infelizmente, naquela época e nos dias de hoje, haja visto na fala dos presentes aqui na mesa, recentemente agora a gente está com essa triste notícia aí de Goiás, e é essa sociedade que a gente tem, uma sociedade que tem esses ranços, né, de um nazismo, de um fascismo, né, e é muito complicado a gente tá querendo olhar a nossa sociedade de fato como ela é, e ao mesmo tempo primar pela proteção e garantia dos direitos e valores de toda a raça humana. Eu, como sempre, procuro, embora eu faça algumas anotações aqui, eu procuro sempre estar no improviso, porque é uma outra contradição. Embora eu organizado em movimento, eu sempre falo para os companheiros, lutem, né, para que vocês não sejam amoldados, para que vocês não sejam engessados, para que as pessoas, para que as organizações, para que as instituições, para que as leis, até que a gente tanto prima para regular e organizar a nossa vida, que elas não tirem de nós, né, o sentimento humano, o sentimento pelo outro, né, para que a gente comece a, como foi dito aqui, a se questionar, né, do porquê daquela realidade daquelas pessoas que lá estão na rua. Quando alguém me pergunta por que eu fui para a rua, eu digo, né, e aí eu penso ajudar com isso, né. Primeiro, que eu não queria ser um peso para minha família, né. Segundo, porque eu primo pela autonomia do ser, eu acho que as pessoas têm que buscar isso, a sua autonomia, a sua independência, e não ficar sobre a dependência de outro ou de terceiros. Mas eu também primo pela união, né? Unidos a gente propicia melhor as coisas. E dentro dessas contradições eu estou aqui, né? Hoje falando para um grupo de pessoas sem ranço, sem mágoa, sem ódio, sem rancor, mas infelizmente foi a partir de uma relação com a Guarda Civil Metropolitana e com a Polícia Militar desse estado e município que de fato despertou em mim uma grande indignação. E a pergunta que todos, né, estão se fazendo, eu também me faço ainda, né? Como lidar com essa realidade? Como ser um agente transformador disso, né? Como contribuir até para que a gente tenha uma cidade melhor e também como pessoa, né, se sinta contemplado, né? E eu admito e confesso que a gente ainda não tem essa resposta. Mas o que me encanta, o que me dá esperança é que, claro, não são todos que têm dificuldades de se relacionar com o outro, e não vai ser eu aqui a dizer a vocês o que vocês devem ou não fazer nas suas atribuições, né, enquanto guarda. Mas como eu vi muitas pessoas dizerem aqui, reflita sobre essa perspectiva de que a gente vive numa sociedade tão caótica, né, de uma certa forma tão desordenada, que não atende. Você vê aí a questão das políticas públicas, né, que não alcança a população de rua e infelizmente, nem a maioria da população como um todo, né? A questão da saúde, a questão do trabalho, a questão do direito, enfim. E aí, nessa minha relação, eu resolvi me organizar. Falei, não, eu sozinho eu não vou ser um elemento significativo nessa transformação. Então, me destituí também de alguns valores negativos que eu tinha, né?
E eu fico muito feliz, né, de ter conhecido alguns companheiros de GCM, que tem toda a postura a qual tanto a gente anseia aqui, que é um companheiro, é um cidadão, que está imbuído de uma tarefa, de uma determinação, de uma função honrosa, digna, que isso serve do sustentáculo para que ele possa ter a sua família, enfim. E, para mim, né, eu queria fazer uma menção aqui a um companheiro de vocês, né? Para mim, a GCM é uma expectativa que eu tenho, uma esperança que eu tenho. Ela deveria de ter a cara de, assim, o jeito, né, a maneira, né, do cidadão que eu tive. Ele não me conhece, a gente não tem uma proximidade muito latente, mas eu o admiro, e ele vai saber agora, e eu peço desculpa antecipadamente a ele. E, para mim, a Guarda Civil Metropolitana devia de ter a cara do Firmino, que, para mim, é um cara firmeza. Então é isso, gente. Já estão me chamando a atenção aqui sobre a questão do tempo. E é isso, a sociedade também ela é corrida, a gente está sempre querendo mais. E eu deixo essa homenagem aí, e para mim é isso. Eu quero ver vocês felizes, levando a sustentabilidade às suas famílias, e saber que vocês vão conseguir desempenhar a função de vocês sem a necessidade do spray de pimenta, sem a necessidade da violência, da brutalidade, da qual, infelizmente, na outra gestão a gente seguiu. E eu espero que vocês consigam desempenhar a função de vocês, que, no meu ponto de vista, é isso, é ser mais um cidadão a contribuir para que a gente possa ter uma cidade melhor, mais humana e voltada para o nosso futuro, né, que são os nossos filhos, os nossos netos. E muito obrigado aí pelo momento. É com muita alegria que eu participo desse seminário, que vi sendo construído com muito carinho e dedicação pela equipe da Coordenação de Educação em Direitos Humanos e da Segurança Urbana. Eduardo, parabéns. Luiz também. Vocês conseguiram construir um espaço acolhedor e aconchegante para esse revolucionário debate. Sinto-me honrada e até um pouco constrangida de estar aqui falando diante da professora Graciane, que escreveu o livro Pedagogia Social da Rua, que li no início da minha vida profissional e até hoje consulto. A brincadeira no início é que eu comecei minha vida como educadora social, trabalhando com criança e adolescente em situação de rua. Beatriz, eu estava bastante ansiosa para ver os resultados desse grupo de trabalho, e secretária Luciana, Átila e Paulo são já companheiros dessa luta. Esse encontro que ocorre essa semana, ele precisa se estender por anos. Precisamos dialogar com o maior número possível de pessoas para garantir os direitos fundamentais à segurança e à dignidade. Eu acho que é isso que a gente está buscando nesse momento. Eu sou assessora da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania e acompanho as políticas para a população em situação de rua em São Paulo. Uma das principais temáticas que começou logo desde o início numa pauta, e desde a transição, foi a relação da Guarda Civil Metropolitana e da população em situação de rua. E um dos grandes comandos que ele já foi acordado foi que a Guarda Civil Metropolitana ela não encosta mais na população em situação de rua. A gente está caminhando para que ela não precise mais abordar. A gente já entendeu que abordar é uma coisa de polícia, é quase uma invasão de privacidade. E para que isso ocorra, tem que ter um motivo bem claro. Beatriz já esclareceu isso aqui para a gente. Só que até ontem, a GCM tinha que abordar pessoas em situação de rua, o que elegantemente está redigido como pessoa em situação de risco. Hoje são as equipes da assistência social e da saúde que devem se aproximar da população em situação de rua,
conhecer suas necessidades e apresentar as alternativas. Até o final de 2013, pretendemos apresentar um plano de políticas para a população em situação de rua, elaborado pelo Comitê Municipal Intersetorial da Política Nacional, Municipal para a População em Situação de Rua, e ele é composto paritariamente por representantes do governo e da sociedade civil. A gente tem 9 secretarias municipais, 9 representantes da sociedade civil, entre a própria população e instituições que trabalham com ela. Mas antes da gente construir esse plano, e é o plano municipal, e ele tem que ter a participação de toda a sociedade, eu acho que é muito importante a gente definir o que a gente quer quando a gente trata de população em situação de rua. Eu posso garantir para vocês que ninguém quer viver nas ruas, viver com ratos, baratas, baixas temperaturas e violência. Eu tenho brincado com a equipe lá da população em situação de rua, que eu tenho sonhado com essa situação, porque algumas vezes falava, olha, eu queria passar uns dias na rua e ver como é que é. Esses dias eu passei 5 minutinhos. Era uma quantidade de rato barato que eu falei, pelo amor de Deus, eu não conseguiria sobreviver. Então, admiro e fico muito indignada com quem vive nessa situação. Muitos me perguntam como tirar a população das ruas. Mas eu trabalho com uma política de direitos humanos, onde ninguém tira ninguém de lugar nenhum. A força não é resposta admitida pela nossa sociedade e piorou por esse governo. Precisamos oferecer alternativas para a saída das ruas. É necessário abrir mais centros de acolhida para famílias, idosos, abrir mais repúblicas, alugar casas, quartos para as pessoas morarem. Mas a comunidade não quer a pessoa que vive em situação de rua, nessas situações que se aproxima da degradação, próximas a elas. Corre no imaginário popular que se a gente abre um espaço para atender a população de rua, a gente atrai junto para esse espaço bandidos e violência. Mas a população de rua, ela não é a violadora de direitos, ela é uma vítima dos processos sociais, políticos e econômicos excludentes. Ela não tem acesso à moradia, alimentação, trabalho, renda. E ela precisa de caminhos e portas abertas para identificar oportunidades, entrar nessas portas e conseguir a autonomia e a emancipação que a gente tanto fala. Esse grupo é composto por sujeitos de direitos, cidadãos e cidadãs que vivem em situação de extrema pobreza e exclusão, destituídos dos meios mais elementares de sobrevivência, com os laços familiares e sociais fragilizados. Assisti um filme essa semana que tenho falado bastante, que é Onde Mora a Esperança, e traça a história de uma família que não conseguiu, foi despejada, e aí mostra a luta e tenta um abrigo, e o abrigo precisa do emprego, o emprego precisa da outra, não tem uma porta, vai dando uma angústia que você fala, meu Deus, eles só querem uma oportunidade, e aí não consegue o emprego porque tem antecedentes e não consegue, pelo amor de Deus. A gente precisa urgente apresentar respostas. Isso significa implantar as soluções que estão surgindo, diminuir as resistências e as ações que são insensíveis e humilhantes à população em situação de rua. A meu ver, a missão da GCM é cuidar das pessoas em situação de rua e acionar as equipes da assistência social e da saúde sempre que vê alguém nessa situação. A realização desse encontro é muito importante, porque com ele queremos trazer a guarda, de fato, para cumprir o seu papel comunitário, que é isso que ela veio. Necessitamos conhecer as pessoas em situação de rua, desburocratizar o acesso aos direitos, educar as famílias, os agentes públicos, os promotores de direitos, para uma cultura de paz, tolerância, respeito e solidariedade. As Secretarias de Segurança Urbana e Direitos Humanos e Cidadania estão unidas, junto com outras secretarias do município, para apresentar alternativas concretas e definitivas para que todos os cidadãos tenham os mesmos direitos e as mesmas oportunidades. E a GCM, que é a personificação do Estado nas ruas,
é um estratégico agente dessa transformação. É com sensibilidade, empatia e envolvimento que construiremos uma cidade mais justa. Obrigada. A pergunta é direcionada à senhora secretária de Assistência Social. Eu estou vendo vários órgãos se integrando nessa luta. O que eu me estranho é que eu não estou vendo aí o pessoal da saúde, que é tão importante nessa nossa jornada. A saúde está sendo envolvida, sim, inclusive tem representação no comitê. O Comitê de População em Situação de Rua, ela é intersetorial, tem paritária, sociedade civil e governo. E no governo nós estamos envolvendo... Aliás, vou contar rapidamente só. Vocês sabem que o Conselho... Rapidamente. O Conselho de Políticas Públicas para a População em Situação de Rua ficava na Secretaria de Assistência. Quando o Rogério Sotile assumiu, ele veio ter uma conversa comigo e falou... O que você acha do Conselho está aí? O que você acha da gente levar um comitê, criar um comitê na Secretaria de Direitos Humanos? Eu falei, Rogério, eu acho uma coisa maravilhosa. Por quê? Justamente, como é que você chama? Araújo, inspetor Araújo. É o seguinte, que eu fiquei... Qual era a minha preocupação quando eu cheguei na assistência? Todo mundo acha que a população em situação de rua é um problema da assistência social. A assistência social é a entrada, que acolhe num primeiro momento, mas a gente tem que construir a saída. E aí a assistência não consegue. Eu falei, Rogério, vamos montar isso, você está certíssimo. Vamos montar para quê? Para chamar a saúde, para chamar a educação, para chamar o trabalho, para chamar a habitação. Por quê? Porque sem isso não se constrói. Enquanto está na assistência, parece que é uma coisa da assistência. E não é. É uma questão de governo. E por isso que está o comitê formado. E a saúde está sendo envolvida assim. Que era interessante assim, o envolvimento do secretário para secretário, por exemplo, na saúde. E quando a gente aciona uma viatura de SAMU, muitas vezes a gente demora horas e horas e muitas vezes a viatura não vai no local. Vou aproveitar essa deixa para contar uma historinha. Eu até ia encerrar com isso, mas... Pode contar ou não pode contar? É uma história bonita para vocês, porque é o seguinte, ontem eu estava na prefeitura, 8h30 da noite, junto com o secretário Roberto Porto, com o secretário Rogério Sotile, com o Chico, estavam todos numa sala de situação acompanhando esse ato vândalo que aconteceu, na minha opinião, vândalo mesmo, de manifestação da tarifa de ônibus. Mas estávamos todos acompanhando, de repente o Rogério contou uma história que eu achei muito bonita, interessante, que ele disse que era, sei lá, 9 horas da noite, ele estava indo embora, aliás, atrás do Largo São Francisco lá, e ele viu uns guardas em volta de um sujeito, o sujeito caído no chão, meio sangrando, e ele não entendeu bem a situação, falou, estão batendo no sujeito. Parou imediatamente com o motorista e desceu. Quando ele desceu, imediatamente ele viu que a guarda estava lá protegendo o sujeito que tinha apanhado numa briga qualquer. Era uma pessoa em situação de rua. E a GCM toda lá em volta, há 3 horas esperando o SAMU, que não chegava. E aí a GCM não abandonou o local, chamou o Corpo de Bombeiros chegou e falou, nós não podemos recolher por causa da determinação, nós não podemos recolher. E o Rogério falou, não, olha, eu sou secretário, eu estou aqui, a guarda está aqui protegendo esse sujeito, tem que levar. Quando o bombeiro se convenceu a levar, chegou o SAMU com 4 horas de atraso e levou o sujeito. Então, a sua observação é absolutamente pertinente. Eu quero dizer que nós não estamos cegos a esta questão e estamos trabalhando para envolver muito a saúde na questão do apoio à guarda e à assistência social na população em situação de rua. Secretária Luciana Temer, quero parabenizá-la mais uma vez pela fala, mas não posso deixar de registrar, enquanto representante dos trabalhadores da Guarda Civil Metropolitana, que num passado não tão distante, nós tínhamos sim, uma política higienista no município de São Paulo, que inclusive algumas pessoas que aqui estão forçavam os guardas a dar pontapé, jogar água, que foram demitidos em decorrência das suas determinações. Não posso deixar passar embatido essa situação não, que hoje, como o Figueiredo falou, a inspetora Maria Estela nos ensinou a tratar minha professora. Eu fiquei muito triste que esqueceram muito rápido tudo que a senhora ensinou e hoje, demagogicamente, estão falando que sabemos. Eu tenho que falar. Não quero palma não, Eu quero que vocês reflitam. E quero oferecer uma proposta para a senhora e para o secretário de Segurança Urbana.
para que possamos agilizar que a possibilidade, né, veja a possibilidade de levar a Guarda Civil Metropolitana a trabalhar nas equipes das MADs para saber como que funciona, para que possamos ter um diálogo mais profícuo no sentido de atendimento. Obrigado. Não quero palma. Secretária, meu nome é Clóvis. A minha fala é com relação aos POPs. Está se construindo um novo procedimento, mas talvez mais importante do que construir o novo é revogar o que está em atividade. Porque a senhora é professora de Direito Constitucional, mas tem uma coisa que, para quem trabalha, para quem opera aqui na Guarda, ninguém aqui é punido por descumprir a Constituição, mas é punido por descumprir o POP. E o POP está em vigor. E assim, a maioria das pessoas que estão aqui tem tarefa de gerenciamento e de cobrar, e de cobrança. E eu ouvi aqui em volta, o POP ainda está em vigor. Então, as falas são muito bonitas, muito importantes, muito legais, mas quando as pessoas voltarem para a atividade, vale o POP. Vale a ordem de serviço. Então, talvez, mais importante até do que construir um novo procedimento é imediatamente revogar o procedimento que está em atuação. Eu sei que vocês já estão com essa tramitação de revogação do procedimento. É que, na verdade, você revogar o procedimento e não ter nada para colocar no lugar, talvez fique um pouco difícil. Eu não posso responder pelo secretário Roberto Porto, logicamente, que é da esfera dele. Mas eu sei, pelas nossas conversas, que ele está preocupadíssimo com a reformulação disso e modificação. E acho que, independente... Eu entendi a sua fala. É punido quem não cumpre. Mas eu acho que, nesse novo espírito, o cumprimento tem que se dar dentro deste novo espírito, independentemente do que tiver escrito no POP. E eu acho que, se houver algum impasse em relação a isso, eu tenho certeza que a postura do secretário Roberto Porto será a mais correta possível, no sentido de preservação de quem tiver preservado os direitos do cidadão. Oi. Com licença, na verdade, não é uma pergunta, é simplesmente um desabafo. Inspetor Bittencourt, a Guarda Civil é pautada na hierarquia e na disciplina. Então, ela é cumpridora das ordens emandadas. Então, existe, como os colegas falam, um POP em evidência, que ela é cumpridora, que é o POP de rua, POP de pessoas em situação de risco. E ela está em pleno vigor. Simplesmente foi dada uma ordem verbal para diminuir a atuação dos guardas civis em questão ao POP. Então, o que acontece? Fico muito contente em saber que o Ministério da Justiça está em elaboração de uns protocolos, que a Secretaria está em elaboração desses protocolos. Porém, precisa saber a evidência do protocolo, que é o POP da Guarda Civil. Porque a Guarda Civil não tem prazer nenhum GCM tem prazer de atuar em questão do morador de rua do jeito que era feito pela gestão anterior. Mas só que ele era cobrado. E tem muitos servidores que estão respondendo na corregedoria pela falta do cumprimento deste POP. O Guarda Civil, ele gasta o seu dinheiro com advogado particular para se defender do cumprimento do seu dever. Você diz nesse momento. Na gestão passada, em cumprimento do POP. Então, se vai fazer um novo procedimento, os novos POPs, precisa realmente rever este procedimento. Porque o guarda não tem prazer nenhum em correr atrás de ambulante, e dar porrada no ambulante, não tem prazer nenhum em tirar o morador de rua que está naquela situação delinquente. Então, não é prazer da Guarda Civil isso. Ele é simplesmente um cumpridor de ordens e tem que, sim, ir para frente e trabalhar. É que nem o colega falou, ele está ali querendo o melhor da nossa situação.
entre a instituição e as pessoas em situação de risco. Mas o que eu vou dizer para você é o seguinte, independente de estar ainda atuando esse protocolo e tudo, eu sei que a postura da GCM já mudou, independente do POP ser o mesmo. E a gente está aqui, o Movimento da População em Situação de Rua, para testemunhar a respeito disso. Eu acho que a maior prova de que, apesar dele não ter sido revogado ainda, a postura já mudou do secretário ao guarda, não é que já houve uma mudança de postura, o movimento está aqui junto com a gente hoje fazendo essa discussão. Eu acho que essa é a maior prova. E fico muito contente também em saber que nem tudo foi negativo na gestão passada em questão deste POP. Que ele seja refletido na negatividade que está ocasionando, está gerando isso aqui para um novo procedimento. Eu queria fazer um adendo. A gente chegou a constituir um grupo de trabalho, tinha bastante representação da Guarda Civil Metropolitana para reformular, e a gente já imaginava já conseguir trazer para esse seminário um novo POP. Só que nós fomos olhando e seria um pouco irresponsável da nossa parte fazer ele tão rápido. Ele é complexo, ele está vinculado em outras normativas que também têm que ser revisitadas. Então, a gente prefere fazer esse trabalho com cuidado, olhar um pouco o trabalho que o governo federal fez, ele vem com diretrizes, a gente absorve tudo isso, a gente viu que mesmo lá alguns impasses não foram resolvidos, tem que chamar um grupo maior. Então, para a gente mexer nos instrumentais, nas normativas, a gente tem que ter cuidado. Mas isso não significa que, na prática, a gente já não possa mudar. Então, a gente já adota uma linha de garantia de direitos, e o secretário Porto e vários de vocês têm falado o tempo todo, que é para agir na linha da garantia de direitos humanos e ações contrárias ao respeito e à garantia dos direitos, elas devem ser denunciadas. Então, isso está se repetindo algumas vezes, a gente está vendo essas punições aí na violação desses direitos, elas serem cumpridas, alguns agentes estão sendo chamados para um diálogo, até, olha, uma reconversa, uma repactuação, entender que os procedimentos, eles mudaram, os comandos já mudaram, então a gente vai fazer com calma, com tranquilidade, mas a gente constrói uma lei que realmente é aplicável e que garanta os direitos.